Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Pode Tudo. Hoje eu pretendo trazer uma abordagem bem diferente, crítica e reflexiva. Pois eu já sei que este conteúdo não será aquele que produzirá os views que deveriam, na verdade, serem produzidos, já que é um conteúdo que requer de cada um de nós uma vontade de poder explorar a nossa capacidade cognitiva. Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro fez um comentário na sua comunidade em crítica à indústria cultural midiática youtubiana, falando de um de seus conteúdos, o método 4 de Edgar Morin. E ali, desabafando com o seu público, o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro também deixou as suas alfinetadas, as suas críticas aos que possuem o poder e coordenam, na verdade, esse processo de alienação pela indústria capitalista midiática, e aí vamos chamar aqui youtubiana. Então, pensar a crítica de Edgar Morin, especialmente em sua obra A Cultura de Massas do século XX, trazendo uma visão mais contemporaneizada, mais contextualizada, ela é relevante para que possamos compreender os efeitos da indústria cultural midiática contemporânea, especialmente no que diz respeito às redes sociais, como YouTube, Instagram, TikTok e outras. Edgar Morin, nesse projeto, ele propriamente nos permite compreender algumas questões importantes: padronização simbólica, alienação sensível e a desintegração cultural. Dizia Edgar Morin, abrindo aspas, a missão da educação do futuro será ensinar a navegar num oceano de incertezas através de arquipélagos de certezas. A parte 2 desta obra aqui que você está vendo de Edgar Morin, portanto, desta obra aqui de Edgar Morin, é suficiente para que a gente possa ensinar, a aprender juntos esse estágio avançado doentio da cultura de massas, quando ela não apenas aliena, mas destrói a vitalidade cultural e todo o nosso arcabouço cognitivo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. É muito importante para mim. Se for para você, claro, você vai dar o like, você vai compartilhar. Mas como não é um conteúdo de entretenimento, oba-oba e qualquer outra coisa do tipo, provavelmente o número de comentário e like nesse vídeo será quase que irrisório. Pois bem, Edgar Morin analisou a sua sociedade, o mundo em que ele estava inserido, dialogando com a cultura de Paris e as revoluções, por uma sociologia. Isso no século XX, onde para Edgar Morin a cultura passou a ser massificada, produzida em escala industrial e direcionada para o consumo das grandes massas. Edgar Morin ele vê uma transformação que teve implicações profundas na maneira como a própria sociedade iria pensando, como a sociedade sentia e se relacionava com a própria realidade. Vamos então destacar algumas coisas importantes, porque eu fiz uma publicação também na minha comunidade e eu vou deixar o link aqui para você passar lá e ler um parágrafo apenas. Porque a cultura, ela se torna um produto comercial voltado ao lucro e ao consumo rápido. Por isso nós olhamos aqui o porquê o short tem muito mais visualização, essa interatividade, porque produzir muito conteúdo faz com que o algoritmo do YouTube, ainda que de alguma forma regulando as nossas atividades e o tipo de conteúdo, direcione para aquelas massas específicas, consumerista.
Então, para Edgar Morin, a cultura de massas cria uma ilusão de participação. Ou seja, o público consome, mas não participa verdadeiramente da própria criação cultural. Eu constantemente tenho feito este tipo de crítica aqui, uma espécie de desabafo e indignação, porque tenho dito que eu não quero criar repetidores youtubianos. Eu não quero pessoas para tagarelarem aquilo que eu produzo, mas sejam efetivamente sujeitos da própria história e construam também outros mundos. Ou seja, Edgar Morin ainda vê a questão estética e o conteúdo, de alguma forma, como niveladores por baixo. Ou seja, para ele, isso visava atingir o maior número de pessoas possível. Ou seja, o esteticismo da imagem, do conteúdo. Olha como hoje a thumbnail, ela fala muito mais do que o próprio conteúdo. Quanto não usam jargões, chavões nas suas thumbnails, não é verdade? Quando o conteúdo não tem quase nada de relevante ou de edificante. Porque a indústria do entretenimento, ou podemos chamar da catástrofe, ela tem muito mais relevância para a massa consumerista. Edgar Morin falava de um risco de homogeneização cultural, onde o diferente, o complexo, o crítico, são substituídos pelo fácil, pelo emotivo e pelo repetitivo. Quando eu faço algumas críticas aqui aos canais de ateus e religiosos, que, na verdade, fomentam a indústria do entretenimento, onde pessoas sem qualquer grau de conhecimento ou capacidade própria de desenvolverem uma crítica são colocadas em uma live e vão até 4 da manhã relendo livros ou debatendo certos assuntos como se, de fato, produzissem a criticidade ou o mínimo de exigência cognitiva de suas audiências. E pessoas passam horas ouvindo e assistindo isso. E nada, na verdade, mudam em relação à sua própria percepção. Portanto, pensando Edgar Morin, a cultura de massas do século XX ao século XXI, vamos pensar, então, YouTube e redes sociais. Se no século XX a televisão e o cinema dominavam a paisagem, vamos chamar assim, midiática, no século XXI, imagine a era total das redes sociais, dos aplicativos de produções de conteúdo que se desenvolve na velocidade da luz, a era das plataformas digitais, do IA, GPT e tudo mais. As pessoas vão se tornando não apenas produtoras de conteúdo, elas se tornam o próprio conteúdo. Só que dentro de uma lógica perversa, porque, na verdade, elas acabam sendo parte de um fetiche. Ou seja, as redes sociais criaram um sistema onde a imagem e a performance e a visibilidade, de alguma forma, passaram a se formar e a ter formas de capital cultural e simbólico. Escute só um momento. Recentemente eu falei para vocês como alguns podcasts que começaram aqui no YouTube, em tão pouco tempo bateram 300 e 500 mil inscritos, onde os empreendedores não estão preocupados, na verdade, com a qualidade do conteúdo do ponto de vista daquilo que se deveria pensar para uma sociedade que se pensa evoluir criticamente. Veja, não passa de um teatro justamente do entretenimento, onde o que importa não é a capacidade do outro em levar criticidade e exigir um mínimo de evolução do indivíduo, mas se aquilo satisfaz a massa, o entretenimento, o engodo, o ópio, na verdade, é parte de um capital industrial, ou podemos chamar cultural midiático. Ou seja, a imagem é o capital.
Você pode ser um brilhante intelectual, escritor proeminente, respeitado academicamente. Mas se você não tem público, não tem audiência, se é de um canal pequeno, ainda que você seja uma pessoa altamente qualificada, como muitos aqui no YouTube, você não tem qualquer valor. Por quê? Porque a tua imagem não tem aceitação. A tua imagem não gera o capital, que é a visibilidade. Portanto, entenda a visibilidade como capital econômico. Significa aquilo que o indivíduo é ou possui, pouco representa. Mais importante é o que a sua imagem gera. Ou seja, não basta saber, é preciso parecer saber e conquistar, mesmo sem saber. A lógica, então, é a aparência. A estética visual se sobrepõe à profundidade ou à própria veracidade. Se você, na verdade, fala um monte de asneira, como Três Otão, Paulo Cogos, entre outros nomes que eu posso citar sem qualquer medo de retaliação ou de resposta, com certeza, se você se torna um caneta azul ou um mendigo que come uma irmãzinha que perdeu o juízo, com certeza você vira rapidamente uma pessoa com muita popularidade e notoriedade. Se você pega um vídeo, um aparelho de celular e começa a chutar uma bola para o gol e cria uma montagem e dá um grito, pronto, você se torna um milionário em tão pouco tempo. Significa, então, que o influencer ele se torna uma figura central, ou seja, alguém que transforma a sua vida cotidiana em um espetáculo. E aí que nós separamos aqueles que são e os que aparentam ser. E é isso que a indústria midiática, cultural, youtubiana e entre outras redes sociais querem. Não importa quem você é, e sim o que você representa quanto imagem. Se você é uma pessoa desescolarizada, analfabeta, que não tem o que falar, não produz absolutamente qualquer conteúdo relevante para o desenvolvimento crítico do indivíduo, certamente pode acreditar. Se isso não gera entretenimento e, na velocidade da luz, num fast food, você não vai ter visibilidade. Observem os canais de YouTube. Observem acadêmicos sérios, conceituados, que produzem conhecimento. Pesquisem em alguns canais os vídeos em que, na verdade, se exige muito mais de um diálogo com a audiência, uma reflexão profunda e crítica, onde o conteúdo não é sob título altamente chamativo e atrativo para poder engoldar ou mentir para a audiência, vendendo a capa pelo conteúdo. Você vai perceber que não há essa audiência. Eu falei com um colega do podcast Três Irmãos, que teve no chat em uma live minha, onde publicou na sua comunidade que muitas pessoas sem grande relevância pública, no sentido de imagem, porque é isso que é relevância pública. Relevância pública é imagem, não é a capacidade do que se vai produzir. Porque se assim o fosse, os convidados que foram no podcast, eu não preciso nem dizer, é de baixo nível, com uma exceção de uns 10% dos que já foram lá. Isso é fato e a gente não precisa nem discutir. Ok? Mas são pessoas que se apresentam como portadoras de uma capacidade crítico-reflexiva, muitas vezes, para debaterem ou tratarem assuntos que sequer dominam. São os formadores de opiniões sem qualquer conhecimento sobre até o que estão opinando. Então, veja, a imagem virou moeda. A lógica algorítmica, ela premia o engajamento, não o conteúdo de qualidade. Por isso eu disse, eu posso produzir um vídeo, como vocês já viram, em que eu passava horas falando de pastores, falando disso, falando daquilo. E
70, 60, 80 mil. O algoritmo não está preocupado se aquilo que você está produzindo exige do indivíduo, de fato, uma transformação, uma libertação de verdade e a capacidade de levá-lo ao desenvolvimento. E sim, se aquilo ali gerou views, retenção, se aquelas pessoas estão dopadas com aquilo que você está produzindo. A viralização é o novo critério de relevância. Aquilo que não emociona ou choca acaba, na verdade, não ganhando destaque. Ou seja, ainda que alguma coisa produzida seja tão relevante, não é relevante. E aquilo que, na verdade, não tem qualquer relevância do ponto de vista geral da indústria cultural midiática, acaba se tornando algo extremamente relevante. E o que é relevante é falso ou banal, sem contar algumas formas de censura institucional que o YouTube impõe de forma não generalizada para alguns canais, e eu não vou nem dizer quais são os temas. Quanto mais visível, mais valioso você se torna, independente do mérito intelectual ou artístico. Por isso, talvez os rapazes do podcast Três Irmãos estejam mais preocupados em levarem pessoas com uma alta projeção à imagem, independente daquilo que falem e da maneira como falam. Se dominam ou não aquilo que falam, assim como o tal de inteligência limitada, do que propriamente aquilo que se produz. Por quê? Porque eles não são apenas produtores de conteúdo, eles se tornaram escravos de uma indústria que exige produzir aquilo que retém a atenção. A cultura como mercadoria emocional. O conteúdo ele é moldado para agradar ao público, provocar reações. Quais são as reações, professores? Aquelas que eu te pedi aqui no canal, agora, ao iniciar a live. Like, comentários e compartilhamentos. Coisas que não vão acontecer nesse vídeo. Não necessariamente. Por quê? Porque não gera, na verdade, o engodo. Não gera o ópio. Não gera, de fato, uma exigência emocional. O chamado creator, o criador, nós, na verdade, estamos simultaneamente produzindo mercadorias para atendermos diferentes grupos. Então vamos pensar o porquê o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro me motivou a produzir esse conteúdo. Lá na sua comunidade, ele faz uma crítica o porquê não se dobrará justamente às exigências youtubianas, porque diz para ele, esse conteúdo não foi relevante. Ele teve uma baixa visualização. Muda a capa, muda o título, muda o gênero, muda a sua abordagem. Significa, se você quer ganhar dinheiro com o YouTube e viver disso, você tem que produzir o que nós queremos, porque nós é quem determinaremos o teu público. Ou seja, a bestialização das massas hoje é o mais importante e relevante. Edgar Morin, portanto, constrói uma crítica muito mais dura no seu tempo em relação ao que ele vai chamar de necrose cultural. É a maneira com que eu vejo o Brasil de hoje. Ou seja, um adoecimento profundo da própria cultura sob efeitos do industrialismo cultural, da reprodutividade, da tecnicidade, a feitiçação clara da imagem. Ou seja, ou você se torna aquilo que as massas querem, ou acredite, você não viverá do capitalismo industrial midiático. A imagem é o instrumento de manipulação das massas. Seja hipócrita, seja leviano, seja medíocre, seja o que for, seja um humorista, crie pegadinhas, crie câmera escondida, sabe? Fale meia dúzia de palavras de efeito, provoque, seja um malucão falando um monte de besteira, porque é disso que as massas gostam. Quanto mais provocativo você for, seja mais ignorante,
menos intelectual. Porque, afinal, é preciso que você desça ao nível da linguagem das massas para que você possa, de fato, viver do capital gerado pelas próprias massas. É a morte do pensamento crítico na era da reprodução midiática. A criação de uma sensibilidade artificial voltada à emoção superficial e à excitação passageira. A cultura como atmosfera, a era da repetitividade entorpecente e sem enraizamento existencial. Quando eu falei aqui que os que criticavam a teoria flaviana sequer se propuseram a um debate respeitoso, crítico, quando eu exigi de alguns aqui do YouTube, inclusive de um fanfarrão aí que vocês sabem quem, vamos debater, vamos parar de ficar atacando as pessoas e dizendo é conspiração, é melhor a fuga e a violência ao ataque e à imagem do que, na verdade, a decência de dizer eu não tenho competência para refletir sobre esse assunto. Eu preciso seguir a era da reprodutividade. É pegar livros como este aqui, de Edgar Morin, e outros que eu tenho aqui, e sair dizendo, fulano disse, Beltrano disse, ciclano disse, apelo ao consenso, ao ad hominem, a narrativa do discurso de autoridade, é muito melhor. O homem torna-se, na verdade, espetáculo. A sua existência passa a depender da validade e não da própria substância. A cultura, na verdade, de massa, como dizia Edgar Morin, ela vai morrendo pela própria abundância do que produz. Não é isso que nós temos visto aqui? Portanto, eu não estou aqui apresentando e falando nada que não seja tão real. Dói o meu coração, eu confesso, de ver um homem de alto nível, por mais que tenhamos um atrito, ou, na verdade, eu seja um tanto crítico de quando o Dr. Oswaldo ousa dar os seus pitacos, um tanto até meio que forçados sobre Jesus histórico, mas ainda assim eu não posso deixar de reconhecer a importância de uma mente tão evoluída e crítica como a do Dr. Oswaldo para o debate. E hoje eu já estou vendo um Oswaldo que eu não vi no início, um Oswaldo que também não está engessado justamente pelo politicamente correto das exigências das próprias massas, onde eu já vejo um Oswaldo ligando foda-se e com muito estilo. Ou seja, o que eu quero dizer aqui para você é que precisamos entender o problema da cultura de massas. Você mesmo que está me assistindo esse conteúdo, na verdade, se é que você chegou ao final, se é que você, porventura, tenha pensado em dar um like. Claro, se é que você, na verdade, passou dos 10 minutos deste vídeo, porque, afinal, eu não gero em você aquilo que você, na verdade, quer. Uma era em que as pessoas estão sufocadas pelo abandono, pelas injustiças sociais, pela decepção e as crenças, o lucro, na verdade, que é tirado justamente de tudo isso, a alienação, a padronização do pensamento, a reprodutividade que vai se ampliando sob mecanismos que nós estamos vendo aqui, tudo isso transformado pela mera visibilidade, onde o valor da cultura nada mais é o valor do espetáculo. Eu quero perguntar a você que está me assistindo aqui. Se eu peço um Pix, eu estou mendigando. Se eu peço um superchat, eu estou passando fome. Não somente eu, mas doutor Oswaldo, entre outros colegas que temos aqui, cuja vida foram de anos na vida acadêmica, cujo trabalho abarca uma pesquisa séria e profunda e honesta para poder produzir um conteúdo de mais alto nível, onde, horas de uma live, os chats brilham de contribuições. Mas será que você, na verdade, não parou para pensar que você, na verdade, é responsável pela cultura da bestialização aqui do YouTube? Quero te perguntar, você deseja sair disso? Quer ser uma mente evoluída? Eu estou te dando uma oportunidade. Talvez, não sei, muitos que negaram os grandes pensadores hoje choram por eles. Seja membro deste canal, adquira nossos conteúdos,
Meus livros estão disponíveis para você comprando comigo ou nas livrarias. Para manter este trabalho, eu preciso da sua contribuição, sim. Se não, enviar um Pix. Adquira alguns dos meus conteúdos, livros, artigos, esboços, cursos, ou mesmo sendo membro deste canal. E aí? Você quer ser um criador, na verdade, crítico, reflexivo e profundo, transformador de uma sociedade idiotizada? Ou você quer ser um idiota útil? Até o próximo vídeo.